Meus amigos, meu nome é Daniel Buchmiller, sou delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, professor do Supremo TV de Direito Penal e Legislação Penal Extravagante. E hoje vamos tratar da Lei de Interceptação Telefônica, Lei 9296 de 96. Os aspectos mais importantes, letra de lei, doutrina e jurisprudência, como sempre. Sempre falo para os alunos, legislação penal extravagante, cai muita letra de lei e jurisprudência, muita. Se você se depara com uma lei nova ou uma jurisprudência nova, pode saber que aquilo será objeto de alguma prova que porventura você vai fazer. Principalmente na área policial, onde o tema interceptação telefônica, ele é um tema muito corriqueiro. Então tem algumas leis que você tem que saber que para a área policial, por exemplo, vai cair. Lei de abuso de autoridade, por exemplo. Então, você tem que saber, tem que ler a letra da lei toda, do início ao fim, todas as leis, do início ao fim. Depois, tem que ter uma boa doutrina e jurisprudência, tem que estar atualizado com jurisprudência. Não tem jeito de você ir para uma prova sem estar atualizado com a jurisprudência. Beleza? Então vamos lá. Lei de Interceptação Telefônica, Lei 9296 de 96. Para começar, onde que está a previsão constitucional da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas? Artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, é óbvio, beleza? Nas hipóteses em que, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, beleza? Então, o sigilo das comunicações telefônicas, ele é absoluto? Não. Por ordem judicial, ele pode ser quebrado, sem problema algum. Eu já participei de diversas investigações onde nós fizemos uma interceptação telefônica. Teve de tráfico, teve de roubo, teve de estelionato, quadrilha de estelionato, ou seja, diversos, né? É um mecanismo de investigação essencial, fundamental para que a gente consiga quebrar ali a intimidade daquele criminoso e buscar detalhes da sua prática criminosa para poder botá-lo na cadeia de uma forma mais eficiente, buscando uma condenação futura. Beleza? Então vamos lá? Está aí a previsão constitucional, artigo 5º, inciso 12. Show? E qual que é a diferença entre interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação telefônica? Interceptação telefônica, em sentido estrito, é uma comunicação telefônica captada por um terceiro, sem o conhecimento de nenhum dos interlocutores. Foi o que eu fiz nas investigações, né, de tráfico, de roubo e estelionato, como eu falei com vocês. Através de pedido judicial, nós conseguimos interceptar conversas de duas pessoas, por exemplo, que não sabiam que estavam sendo gravadas, interceptadas. Então, na interceptação em sentido estrito, eu tenho um terceiro ouvindo duas pessoas, ou três, quatro, que seja, só que essas pessoas que estão conversando não sabem da existência do terceiro. Show? Escuta telefônica é a captação de uma comunicação realizada também por um terceiro, porém com o conhecimento de um dos interlocutores. Se houver o conhecimento dos dois, não serve para nada, né? É óbvio. Então, veja, eu sou um terceiro que estou ouvindo, interceptando a conversa de duas pessoas, porém, um dos dois sabe da existência do terceiro. E, obviamente, deu o seu consentimento ali, beleza? O importante, no caso, é ouvir a terceira pessoa que não sabe que não tem conhecimento dessa escuta telefônica, beleza? Então, interceptação telefônica é um terceiro ouvindo dois ou mais que desconhecem a interceptação. Escuta, também temos a figura do terceiro que está ouvindo duas pessoas, sendo que um dos interlocutores tem conhecimento da escuta telefônica, beleza? E a gravação telefônica é a captação de comunicação realizada por
um dos interlocutores. Aqui eu não tenho a figura do terceiro. Aqui eu não tenho a figura do terceiro, beleza? Chamada também de autogravação ou gravação clandestina, sem o conhecimento do outro. Temos aplicativos hoje no celular, e aliás eu aconselho que você tenha até para se resguardar, onde qualquer conversa telefônica é gravada. Então se alguém me liga, eu estou gravando a nossa conversa. Se eu ligar para alguém, eu estou gravando a conversa. É a chamada gravação telefônica, onde não há a figura do terceiro. Temos aqui uma conversa telefônica onde um dos interlocutores está gravando sem o conhecimento do outro. Beleza? Show de bola? E estou falando de uma linha telefônica, né? Gravação de interceptação telefônica, escuta telefônica ou gravação telefônica através de um aparelho de comunicação. Agora, podemos ter também a interceptação ambiental, escuta ambiental e gravação ambiental. O mecanismo é o mesmo. Interceptação ambiental, uma captação subreptícia de uma comunicação no próprio ambiente por um terceiro sem o conhecimento de nenhum dos interlocutores. Eu boto um gravador numa sala, numa praça, duas pessoas conversando num banco e eu coloco ali um gravador sabendo que eles vão ali conversar. É um terceiro ouvindo duas pessoas sem o seu consentimento. Porém, é uma gravação, no caso, interceptação ambiental. Escuta ambiental, mesma coisa. É um terceiro com o conhecimento de um dos interlocutores. E na gravação ambiental, um dos interlocutores é que vai gravar. Um gravador, câmera oculta, né? Hoje em dia tem diversos mecanismos aí, tem caneta que filma, tem óculos que filma, tem até botão que filma. Então você está ali gravando, um gravador no bolso, celular, tem gravador de voz no celular, né? Então é uma maneira de você se resguardar, aí dependendo da situação, a gente vai analisar cada um desses casos, se a prova é lícita ou não, e se depende de ordem judicial ou não, beleza? Show de bola! Para Renato Brasileiro, esta lei se aplica também a qualquer tipo de conversa telefônica, bem como às comunicações telemáticas, sendo que, entre aspas, retirado do livro dele, a expressão comunicação telefônica deve abranger a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza por meio de telefonia, estática ou móvel celular. Galera, né, antigamente a lei de 96, raríssimas pessoas naquela época tinham um aparelho celular e o telefone era o de casa. Então ali só se transmitia palavras. Hoje, com WhatsApp, você tem tudo na mão, você pode transmitir o que você quiser, vídeos, fotos, escritos, o que tiver à sua disposição. Então, para Renato Brasileiro, né, se adapta, essa lei se adequa a qualquer comunicação telefônica, beleza? Digo, telemáticas, comunicações telemáticas também se adequa ao conceito de comunicação telefônica. E para Renato Brasileiro e temos aí esse presidente do STF, não há necessidade de ordem judicial para gravação telefônica. Somente interceptação e escuta. Interceptação e escuta. Gravação, não, porque não estaria amparado pelo artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Beleza? E quais são os requisitos? Vamos dar uma olhadinha na letra da lei rapidinho. Ó. A lei está aqui. Regulamenta o inciso 12, parte final do artigo 5º. Então,
A interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova e investigação criminal e instrução processual penal observará o disposto nesta lei dependerá de ordem do juiz competente da ação penal sob segredo de justiça. Então, a interceptação das comunicações telefônicas. E para brasileiro, entraria, e o STF entraria aqui a interceptação e a escuta. A interceptação propriamente dita e a escuta. Ao parágrafo único. O disposto nessa lei aplica-se à interceptação de fluxos de comunicações em sistemas de informática e telemática. Beleza? E analisando o a contrário senso do artigo 2º, que vai falar que não será admitida a interceptação quando não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, qualquer infração penal. Só que no inciso 3º tem mais um requisito. A prova puder ser feita por outros meios, ou seja, é a última ratio, né, uma exceção, e o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então tem que ser crime punido com reclusão, beleza? Qualquer infração penal punida com reclusão, beleza? Então aqui eu trouxe de forma mais didática, quais são os requisitos para a interceptação telefônica. Primeiro, ordem judicial fundamentada de autoridade judiciária competente. 2. Indícios de autoria e participação. Na verdade, ou participação. Deixa eu mudar aqui. Volta comigo. O inciso primeiro fala ou participação. Então tá errado. Deixa eu mudar aqui. Eu gosto de mudar na hora, senão, meu amigo, acabo esquecendo. Tá na mão. Autoria ou participação em infração penal. E 3, infração penal punida com pena de reclusão, no mínimo. 4, se a prova não puder ser colhida por outros meios, essa é uma técnica de investigação muito invasiva, então é a exceção que eu falei com vocês. E deve haver a delimitação da situação objeto da investigação, salvo manifesta impossibilidade. Beleza? Então aqui os requisitos de forma mais didática, todos eles extraídos do artigo 1º e 2º, beleza? Ó, o último aqui, ó. Qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade, é óbvio. Imagina se eu recebo uma informação que o buiú da rodoviária está traficando drogas em um determinado bairro. Eu só tenho o buiú da rodoviária, eu vou fazer o quê? Não cabe interceptação telefônica por causa disso? Claro que não. É sempre que possível. Sempre que possível. Agora, acontece demais isso. Eu sei que está havendo um tráfico e um grampo que eu fiz uma vez em Pedro Leopoldo, a cidade, foi a minha primeira cidade onde eu trabalhei, a gente tinha um telefone de um camarada que entregava droga pela tele entrega de droga, mototáxi ali, e ele entregava droga por telefone. Não por telefone, obviamente, mas por pedido de telefone. Só tinha o telefone do cara. Dali, meu amigo, foram 13 presos, inclusive de outra cidade que era o fornecedor, que ia lá em Curitiba buscar droga. Então, veja bem, a gente tem um início e dali vem aquela teia, né? Então, não necessariamente a gente tem que dar o nome de todos. Eles vão surgindo durante a investigação. Beleza? Então, tá na tela aí. Legitimidade ativa. Quem pode representar pela interceptação telefônica? A autoridade policial, que é o delegado de polícia. E 2, representante do Ministério Público. Veja bem, a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento. De ofício é possível? Entende-se que não, né, galera? Por quê? Recentemente, o artigo 311 e com a inclusão do artigo 3º-A do CPP, com o pacote anticrime, restou mais uma vez solidificado o sistema
acusatório, sendo impedido que o juiz decrete ordens de ofício. Vamos analisar aqui, CPP, olha o artigo 3º. Artigo 3A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação. E o artigo 311, hoje diz o quê? Em qualquer fase da investigação policial do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz, antes de ofício. De ofício. Hoje, não mais. Eu trouxe o código não compilado justamente para a gente ver a redação anterior. Somente a requerimento do MP ou autoridade policial. Beleza? Show de bola? Então, com base no sistema acusatório, essa expressão de ofício resta ultrapassada. Beleza? Cuidado com isso. E o pedido pode ser feito verbalmente. Cuidado, galera. Isso é uma prova múltipla escolha. Derruba o candidato. Artigo 4º, parágrafo 1º. Aqui. Excepcionalmente, verbalmente. Show? Cuidado com isso. É possível interceptação telefônica de crime apenado com detenção? Porra, acabei de falar que não. Se eu botei a perguntinha aqui, porque não é tão simples assim, né, galera? Então, um dos requisitos, crime apenado com reclusão. É possível interceptação telefônica de crime apenado com detenção? Sim, se estiver conexo a um crime apenado com reclusão. Aí será possível, dentro de uma mesma investigação, a interceptação telefônica de tudo. Se nós tivermos um crime punido com reclusão, conexo a um crime punido com detenção, abrangerá a interceptação telefônica, abrangerá todos os crimes ali conexos, sem problema algum. Show? É possível interceptação telefônica baseada exclusivamente em denúncia anônima? Não. Essa denúncia anônima servirá para dar início às investigações. Aí, eu vou dar início às investigações, vou colher novos elementos de prova para aí sim representar pela interceptação telefônica. Beleza? Levando em consideração que ela é a última ratio, ela é a exceção. Somente será deferida se aquela prova não puder ser colhida de outra forma. Beleza? Então eu vou colher novos elementos de prova para aí sim representar pela interceptação telefônica, comprovando a sua excepcionalidade e extrema necessidade. Qual o prazo de duração da interceptação telefônica e quando começa a contar esse prazo? O prazo é de 15 dias. Beleza? Opa, volta. Prazo é de 15 dias, prorrogáveis por igual período. Não é possível prorrogação automática, beleza? O delegado representa por 15 e fala, olha, me dá mais 15 aí pelos próximos 2 meses. Não cabe isso. Não cabe isso. Para cada prorrogação de 15 dias, o delegado ou o promotor de justiça precisa fundamentar o seu pedido, para que o juiz defira fundamentando a sua decisão. Beleza? E o prazo de 15 começa a contar quando a interceptação começa a funcionar efetivamente, e não do deferimento pelo juiz, porque se houver atraso da operadora de telefonia, a gente perde ali 2, 3, 4 dias que serão fundamentais para a investigação. Então, deferido hoje, daqui a 3 dias, começou a gravar, os 15 começa dali. Beleza? Então, é da implementação
da medida quando começa efetivamente a gravar. Show? Pode haver prorrogação do prazo de 15 dias? E essa prorrogação pode ser sucessiva? Aí sim, sem problema algum. São permitidas a cada 15 dias, desde que fundamentação idônea, sem problema algum. Essa interceptação que eu fiz lá em Pedro Leopoldo com a equipe durou uns 6 meses. A cada 15 dias a gente representava pela sua renovação, dizendo para o juiz que a investigação estava avançando, descobrimos mais isso, descobrimos mais esse autor, descobrimos aonde ele está buscando a droga, descobrimos que às vezes você começa a interceptar o telefone, vão surgindo, e nesse caso foi assim que aconteceu. A gente descobriu o fornecedor da droga. Sabíamos que ele era da cidade de Sete Lagoas e que ele buscava droga em Curitiba. Tá, mas quem é esse cara? Não sei. Ele tá falando ali. Tá falando. De repente ele fala uma frase e você consegue identificar o cara. E no nosso caso, né, a investigação já acabou, posso falar aqui, não tem problema. Ele começou a falar, não sei o quê, falou, outro dia eu vi meu carro que tá apreendido lá na delegacia tal. Aí, o carro dele tá apreendido na delegacia tal. A gente foi lá conversar com a equipe, qual carro que está apreendido aqui? Esse. Em nome de quem? Descobrimos quem é o cara. Então é assim que funciona. Então isso tem que ser demonstrado para o juiz. Tem que mostrar para ele, olha, é importante que o juiz, que Vossa Excelência, defira as prorrogações. E são 15 mais 15 mais 15 mais 15 até quando? Até quando for necessário. Até quando eu conseguir provar para o juiz que eu preciso daquela medida. Agora, não pode a prorrogação automática sem fundamentação, acabei de falar. Não posso pedir 5 meses, não posso fazer isso. É de 15 em 15, com pedido fundamentado e decisão fundamentada do juiz. Beleza? Qual o prazo que o juiz tem para decidir após a reapresentação do delegado pela interceptação telefônica? 24 horas. Mas, como todo prazo do juiz, é um prazo impróprio. O que é um prazo impróprio? É um prazo que não acarreta em punição, caso não seja cumprido. É óbvio, o juiz vai ficar 2, 3 meses, eu posso representar contra ele no CNJ, na corregedoria, mas não é o caso, que não haverá prejuízo processual. Outro juiz vem e decide. Por isso, o prazo impróprio. Não vai haver preclusão de qualquer direito. Está no artigo 4º, parágrafo 2º. Aqui. Prazo máximo de 24 horas, mas sabemos, prazo impróprio. Beleza? Diante da demanda do Poder Judiciário, né? Tem trabalho pra caralho lá, não tem como. Humanamente impossível, tanto na polícia quanto no Poder Judiciário. Modificação superveniente de competência. Exemplo, estou diante de um tráfico interestadual. Porém, no curso das diligências se descobre que nós temos um tráfico internacional, onde a competência será da Justiça Federal. Então, eu represento, vamos colocar esse caso aqui, a minha investigação lá, que eu trabalhei em Pedro Leopoldo. Comecei a investigar um entregador de cocaína, um motoboy. Dali, eu descobri os outros e descobri quem trazia a droga de Sete Lagoas. E descobri quem era o cara de Sete Lagoas que buscava em Curitiba. A minha investigação parou aí. Eu poderia ter continuado? Poderia. Mas ela poderia me levar até o Paraguai. Se me leva até o Paraguai, eu tenho um tráfico internacional, a competência da Justiça Federal. Show de bola? Então, digamos, estou lá investigando 1 mês, 2 meses. De repente, eu descubro quem é o camarada que traz do Paraguai. Eu já imaginava que era do Paraguai? Já. Aqui no Brasil planta maconha, produz cocaína? A princípio, não. Então, a maconha do Brasil vem do Paraguai. A cocaína, Bolívia, vem da Colômbia, né? São rotas aí conhecidas nossas. Mas eu tenho a identificação do cara que traz? Não, então eu estou ainda na esfera
da competência da Justiça Estadual. De repente, eu estou lá investigando, depois de 3 meses de grampo, eu descubro quem é o cara que traz do Paraguai. A investigação é nula? Tudo anulado? Porque eu descobri que, na verdade, trata-se de um tráfico internacional e o juiz competente para deferir a interceptação telefônica deveria ter sido o juiz federal? Claro que não. O que vai acontecer é a transferência para o juiz federal, sem problema algum. Todos os atos praticados são lícitos. Por quê? Foram deferidos pelo juiz competente, que naquele momento acreditava-se ser o juiz competente. Então, pela teoria da aparência, os atos anteriores são lícitos, legais, sem problema algum. A interceptação é lícita, não anulando a anterior já autorizada. Por quê? Teoria da aparência. Naquele momento, com aquele lastro probatório que eu tinha, na minha cabeça, juiz estadual. Na cabeça do juiz estadual, perfeito. Ele foi deferindo. Quando o juiz olhou e falou, peraí, tem um vagabundo trazendo do Paraguai. Não é mais meu, senhor delegado, vou mandar para a Justiça Federal, sem problema algum. Todos os atos pretéritos listos, a partir dali, juiz federal, sem problema algum, pela teoria da aparência. Beleza? STJ está aí o julgado aí. Beleza? Aí, nesse caso, a necessidade de ratificação do juiz federal só vai ocorrer se dentro do prazo dos 15 dias o processo é enviado. Dentro dos 15 dias da interceptação eu descobri que temos um tráfico internacional. Nesse momento eu mando para a Justiça Federal para que o juiz federal ratifique a decisão do juiz estadual. Eu estou dentro do prazo de 15 dias. No 5º dia, eu descubro um tráfico internacional e mando para o juiz federal. O juiz vai olhar, ratifico aqueles 5 dias do estadual, a partir de agora é comigo. Somente se estiver durante o prazo. Agora, acabou os 15 dias. Acabaram, né, os 15 dias e eu descobri que o tráfico é internacional. O juiz federal não vai precisar ratificar os atos anteriores. Ele só vai precisar deferir a prorrogação de mais 15 dias. Pegaram? Então a necessidade de ratificação é quando chega na mão dele durante os 15 dias, para ratificar os anteriores. Agora, acabaram os 15, eu vou pedir renovação para o juiz federal. A partir dali, o juiz federal é que vai decidindo os 15 dias e 15, mediante pedido fundamentado e decisão fundamentada. Beleza? Então tá aqui. Se for enviado após concluir os 15 dias, não precisa ratificar, bastando deferir a prorrogação por mais 15 dias no novo foro competente, que é o foro federal. Show de bola, maravilha!